Eu decidi gravar este vídeo porque havia um aspecto da minha vida, uma coisa que eu fazia em particular na minha vida, que estava a prejudicar muito os meus resultados, até diria que a minha felicidade. E como eu demorei muito tempo a perceber-me que aquilo era um erro e que aquilo tinha que ser mudado, eu decidi gravar este vídeo para falar sobre isso, porque pode estar a acontecer também na tua vida e na vida de outras pessoas que vejam este vídeo e realmente pode ajudar-vos a abrir os olhos para este problema. Antes de vos falar o que é que estava a acontecer e o que é que eu decidi fazer para mudar, eu quero dizer que eu não me apercebi disto sozinha, eu apercebi-me disto em conjunto com várias pessoas que naturalmente têm mais conhecimento do que eu e que me ajudaram a encaixar as peças para aquilo que eu estava a fazer errado na minha vida e identificar porque é que eu estava a fazer isso. Deixando-me de ser abstrata, especialmente um canal que eu gosto de acompanhar aqui no YouTube, que é o canal do Elton Luís, que fala também de negócios e desenvolvimento pessoal, que é duas áreas que eu mais gosto, em conjunto com marketing digital também, que é uma das áreas que ele fala. Num vídeo em particular, que é um vídeo bastante longo, eu vou deixar o link do vídeo na descrição para referência, se vocês quiserem ver, e ele apresenta o livro A Única Coisa. Nesse livro, ele traz e resume a proposta que é o quão valioso é tu focares numa única coisa para conseguires resultados melhores, mais rápidos e para evitares que o teu esforço seja disperso por várias coisas. Nesse vídeo de 1h30 ele fala de várias coisas que supostamente são apresentadas no livro. Eu fiz o download do livro, ainda não tive a oportunidade de ler, mas com certeza irei ler, que impedem esse foco numa única coisa. E eu comecei a ouvir essas coisas e comecei a identificá-las na minha vida. Uma dessas coisas em particular, que é aquilo que eu quero trazer para este vídeo, é a história da multitasking, que é fazer várias coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia nós temos muito propagada na internet a ideia de que a produtividade é nós fazermos muita coisa em pouco tempo. É muito ligada ao número de tarefas que nós conseguimos concluir em pouco tempo. No entanto, eu comecei a desconstruir esta ideia da produtividade em conjunto com esse canal do Elton que eu falei agora, mas também com outros livros de produtividade, como por exemplo o livro Deep Work, que também fala sobre isso, e traz a ideia de que produtividade, ao contrário daquilo que nós pensamos, não é fazer muitas coisas em pouco tempo. Produtividade é fazer as coisas certas. E eu comecei a refletir naquilo que eram os meus objetivos, o que é que realmente era essencial para que eu conseguisse os resultados que eu queria. E eu comecei a refletir que eu produzo conteúdo aqui na internet e por isso eu preciso de produzir conteúdo, eu preciso de gravar todos os dias. Também sou eu que edito os meus conteúdos, então edição também todos os dias também faz parte e preciso de ter conteúdo para gravar, ou seja, preciso de estudar, assistir a um curso ou ler. Então, estudar, ler, editar e gravar são as 3 tarefas cruciais para que eu consiga os objetivos que eu me proponho a alcançar. Tudo o resto poderá ser necessário pontualmente, mas não tem que ser executado todos os dias. Então, na minha ideia, ser produtivo é conseguir executar essas 3 tarefas essenciais todos os dias, de uma forma, digamos assim, exemplar. Voltando à história das multitarefas. Este vídeo é especialmente para quem trabalha em casa, mas eu acho que pode servir para toda a gente. Nós, com essa história de produtividade, de fazer muitas coisas, caímos num buraco, que é o buraco das multitarefas. E também porque eu acho, e eu estou a falar de mim, que o meu cérebro começou a ficar um pouco viciado em estímulos, em estar constantemente ocupada, digamos assim, que eu passei a não aceitar ou a não tolerar não estar ocupada de todo. Situações extremamente banais, como estar numa fila para recolher alguma coisa, ou do supermercado, por exemplo, ou estar, por exemplo, sentada a ver televisão, não eram aceitáveis para mim porque eram ações demasiado banais e por isso que não me estimulavam o suficiente, pelo menos de acordo com o nível de vício que o meu cérebro estava. O que é que acontecia?
Sempre que eu estava a ver uma coisa na televisão, eu tinha necessidade de X em X tempo de pegar no telemóvel. Sempre que eu estava numa fila, eu tinha necessidade, muitas vezes, e o nosso cérebro prega-nos muitas partidas, e é engraçado, sob desculpa de ir buscar um cupão à aplicação do supermercado, depois acabava por ficar a fazer scroll ou a ver stories enquanto chegava a minha vez para ser atendida. E em muitas outras situações, por exemplo, a cozinhar, que é uma tarefa que até requer alguma concentração, eu tinha que estar com os meus fones de ouvido a ouvir algum podcast ou ouvir algum conteúdo. Inclusive, esse vídeo do Elton, em que ele fala da única coisa, foi um vídeo em que eu estava a tratar das minhas plantas, eu tenho aqui algumas plantas em casa, e estava a ouvir esse vídeo ao mesmo tempo. E nesse vídeo ele falava do perigo de fazer várias coisas ao mesmo tempo, sob pena de tu não colocares a tua energia suficiente, dispersares a tua energia por essas duas coisas, e por isso essas coisas vão ficar feitas de forma mais ou menos, ou vão demorar mais tempo a fazer. E eu realmente comecei a pensar que quando eu estava a arrumar a cozinha, ou quando eu estava a cozinhar estimulada com um podcast ou com um vídeo, eu demorava significativamente mais tempo do que quando eu não estava quando eu não estava distraída com outra coisa. Ou seja, o meu cérebro passou a não conseguir ver o real tempo de que as tarefas demoram a fazer. Porque como o meu cérebro está constantemente a ser distraído, eu não consigo identificar quanto tempo é que eu demoro a fazer, por exemplo, um arroz branco, de quanto tempo é que eu passo a ver televisão, de quanto tempo é que eu passo nas redes sociais. Muita gente, inclusive, diz e concorda que nós pegamos no telemóvel para fazer scroll no TikTok e saímos de lá 2 horas depois sem dar conta do tempo passar, porque o nosso cérebro está tão hipnotizado, digamos assim, que nós não temos a noção do tempo. E essa perda da noção de tempo por causa das multitarefas e por causa dos estímulos excessivos, porque uma coisa leva à outra, porque se o teu cérebro está estimulado com vídeos curtos, com o vício dos vídeos curtos e com as redes sociais, tu depois não consegues tolerar as tarefas banais. E por isso tens que fazer um multitasking, que é tens que fazer essas tarefas banais, como lavar a louça, lavar a roupa ou cozinhar, mas não consegues fazer somente isso. Tens que fazer isso ao mesmo tempo que estás a ouvir as outras coisas. Pelo menos era o que acontecia comigo. Não sei se acontece mesmo convosco. Já agora, curiosidade, digam-me nos comentários se vocês também chegaram a esse nível ou se estão nesse nível atualmente. E eu não entendia isso como um problema. Eu entendia isso como produtividade. Lá está. Eu estou a aproveitar ao máximo esta meia hora, esta 1 hora que eu estou aqui a cozinhar, estou a rentabilizar ao máximo este tempo para aprender o que está a ser dito no podcast, ou no vídeo, ou no conteúdo, ao mesmo tempo que estou a confeccionar a minha refeição. Mas o que acontece é que quando nós estamos a fazer esse tipo de coisas, nem estamos 100% a absorver os conhecimentos que estão a ser passados, nem estamos 100% atentos naquilo que estamos a fazer na cozinha. Ou seja, demora muito mais tempo a fazer a refeição e nós também não conseguimos obter os conhecimentos que nós queríamos daquilo que estamos a ver. Ou seja, não é otimização de tempo, na verdade, nós usamos a otimização de tempo quase como desculpa de eu estou a aproveitar o tempo ao máximo, mas na verdade nós não conseguimos tolerar o tempo de estar a fazer só uma única coisa, e é isso a real razão de nós recorrermos às multitarefas. E quando eu me apercebi disso, quando eu comecei a refletir que realmente isso não é produtividade e realmente isso não é a forma correta de fazer as coisas, isso não é foco. E fazer várias coisas ao mesmo tempo não é realmente fazer coisa nenhuma. Depois desse vídeo, como eu vos disse, e depois de eu começar a identificar na minha vida, foi quase uma chapada de luva branca, eu comecei a ver, não, alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar porque tu não podes estar constantemente a duplicar tarefas, tu não podes constantemente estar a dispersar esforços. Outra coisa que eu queria trazer aqui também para este vídeo, outro conceito, que é eu incluía na minha rotina muitas coisas, como eu já falei, essas 3 coisas são as mais importantes na criação de conteúdo, que não eram importantes, mas que, como preenchiam tarefas, como preenchiam a agenda e como eu sentia que estava a fazer mais coisas, eu sentia-me mais produtiva. Mas é uma falsa sensação de produtividade, é uma produtividade falsa, é uma produtividade tóxica. Por exemplo, eu já dei por mim, eu não sei se vos acontece muito,
apagar fotografias no meu telemóvel, a tentar libertar a memória do meu telemóvel que está muitas vezes cheia. Na verdade, eu gravo com a minha câmera, eu não gravo com o telemóvel. Ou seja, eu para gravar um vídeo não precisava de estar a apagar a memória, apagar as coisas do meu telemóvel. Ou seja, eu dava prioridade àquilo, ou seja, eu fazia aquilo primeiro antes de gravar o vídeo, quando a prioridade devia ser gravar o vídeo. Ou outro exemplo, por exemplo, ir apagar os spams de e-mails e a caixa de e-mails. Tudo isso vocês podem pensar, realmente é importante ter uma caixa de e-mail limpas? É importante ter uma memória livre do telemóvel? Sim, de facto, mas é muito mais inteligente eu utilizar o tempo que sobra depois de eu já ter garantido a execução das tarefas principais, como eu referi, para fazer essas tarefas. E não importa, eu dei esse exemplo a estas tarefas, mas não importa as tarefas que tu tenhas que fazer no teu dia-a-dia, muito provavelmente tu incluis na tua rotina tarefas que não eram importantes, só para te sentires ocupado e sentir que estás a fazer coisas. E isso pode ser perigoso e isso pode não só prejudicar o alcançar dos teus objetivos, porque tu não estás a fazer as tarefas que te levam a ele, mas também pode prejudicar a tua felicidade, no sentido em que, ou a tua motivação, no sentido em que tu pensas, eu estou a fazer tanta coisa, eu estou morta de trabalho e nunca tenho tempo livre, mas não vejo resultados. Talvez o erro esteja na organização, na forma como tu priorizas as tuas tarefas. E talvez eu não tenha sabido explicar isto da melhor forma, mas se este vídeo chegou a ti e tu também identificas que tu estás imerso em multitarefas, em fazer várias coisas ao mesmo tempo e estás a dar prioridade a coisas que não são essenciais no momento, talvez tu estejas mergulhado nesse inimigo invisível de produtividade tóxica e talvez isto esteja não só a sobrecarregar-te, tal como aconteceu comigo, como a desmotivar-te lentamente, porque tu vês que estás a fazer muita coisa e não estás a ter o resultado pretendido. Às vezes é importante dar um passo atrás e ver aquilo que tu estás a fazer e aquilo que produz resultado, é quase como a lei de Pareto. O que é que eu fiz então quando eu me apercebi desse inimigo invisível? Eu cortei. Eu passei a fazer essas tarefas banais sem utilizar esses escapes, sem utilizar o vídeo que eu queria ver, sem utilizar o podcast que eu gosto de ouvir. Porquê? Porque eu tive que tomar uma decisão radical sabendo que o meu cérebro estava viciado em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não vos vou mentir, ao início custou. Ao início, quando eu tinha que fazer, por exemplo, cozinhar ou fazer alguma coisa, custou eu estar a fazer aquela tarefa e não estar a ser distraída com outra coisa. É um bocado difícil de explicar estas sensações, honestamente, estas emoções, mas não foi fácil ao início. Mas eu depois comecei a notar que não só fazia essas tarefas mais rápido, como também passei a melhorar muito o meu foco. Passei a aumentar o tempo que eu aguentava a fazer tarefas como ler. Ler é essencial para que eu consiga ter conhecimentos e ter coisas para produzir conteúdo. Só que eu muitas vezes me deparava que não conseguia estar muito tempo seguido com o livro na mão, porque lá está, o meu cérebro estava viciado em estímulos e por isso também estava a prejudicar a execução das tarefas que eu tenho que fazer. E por isso eu acho que vale a pena fazer este sacrifício inicial de aguentar as tarefas simples e banais para depois poderes ter um foco maior e poderes ter mais liberdade de aguentar as tarefas que a maioria das pessoas já não consegue aguentar. Coisas como tu levares o telemóvel para a casa de banho, por exemplo, é um exemplo estúpido, mas é verdade. A maioria das pessoas cai nesse erro. A maioria das pessoas já não consegue sequer ir à casa de banho sem levar o telemóvel. É o nível do vício que as pessoas têm em estímulos. E eu acho que o primeiro ponto de todos, pelo menos para mim foi assim, é identificar que isso não está certo. Apesar de toda a gente fazer isso, isso não é normal e isso não está a fazer-me bem. É a primeira coisa que tens que fazer. E depois de identificares isso e realmente admitires que isso não está correto, que não está a fazer-te bem, começares a mudar isso. E começares a fazer esse sacrifício no sentido da mudança novamente. E eu espero que de alguma forma isto tenha feito sentido para ti e que
tenha ajudado a identificar uma coisa que tu talvez não estejas tão desperta para isso. Se realmente é o caso, eu peço para dar like neste vídeo e também subscrever o canal para me ajudares a chegar aos 400 subscritores. Estamos quase e eu gostava de chegar ainda este mês a esse número. Obrigada por teres ficado até aqui. Um grande beijinho e nós vemos-nos já no próximo vídeo. Até à próxima!